Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais um lançamento e dessa vez é o Bian de Cavalo Marinho EX Metal da MST. Todo ano a MST está relançando um Marina, lembrando que isso aqui é da J Models. Aí eles fazem um relançamento em corpo EX Metal, já que J Models e MST é a mesma coisa, só trocou o nome. Na playlist de MST tem já a review de todos os itens lançados por eles, tá? Esse relançamento. E dessa vez a gente vai ver o Bian aqui. Caixa parda de sempre, nada demais. E aqui tá o corpo EX Metal. A gente vai ver a qualidade disso aqui. Cabelos, capa de plástico. Não entendi o porquê. Porque até então todos os lançamentos vinha capa de tecido. E aí tem aqui as mãozinhas, partes aqui da armadura em metal, partes aqui da armadura em plástico, heads, as faces, e aqui a armadura. Pô, tô feliz em ter esse Bian aqui, hein, porque eu tô sem Bian, né? O da Bandai é muito caro, então relançamento importantíssimo. Vamos ver se tá valendo a pena. Deixa eu tirar aqui dos blisters. E tá aí, galera, vamos ver tudo que acompanha a figure. Começar aqui com a armadura, ela está bem pintada, está uma coloração boa, não é totalmente refinada, tem alguns detalhes aqui, bobos, tá vendo uns arranhadozinhos, sei lá, aqui ó, por exemplo, mas pintura ainda assim está no nível alto, não encontrei detalhes de pintura relevantes, está muito boa. A capa de plástico, isso que eu já vou tirar ponto. Mas Renan, por quê? Porque ela estava mantendo padrão, lançando toda a sua coleção em EX Metal com capa de tecido. E aí do nada quebrar o padrão, por exemplo, no Sorento veio a capa de tecido e a capa de plástico. Isso que era ideal para esse Bian também. Eu mesmo vou usar a capa de plástico, porque os meus outros são Bandai, e aí né, vai mesclar melhor com Bandai. Mas para quem estava colecionando em capa de tecido, aí já quebra o padrão, né? Então, de qualquer forma, pensando na galera, eu vou tirar ponto. Não tem essa. Temos aqui 1, 2, 3, 4 pares de mãos. Mãos com dedos juntos, mãos abertas, mãos flexionadas e mãos fechadas que está no boneco. Vemos aqui um pino extra, sem ser o pino EX Metal, que é o mais fino. Não sei se vai precisar usar, porque o corpo é EX Metal. O cabelo esvoaçante, cópia da Bandai. Isso aqui é uma cópia da Bandai, né? Então tudo que acompanha aqui normalmente vem na Bandai. E já que é uma cópia da Bandai, vamos ver essas faces como é que tá. E eu vou falar para vocês que eu me impressionei positivamente. Tá um pouquinho suja essa daqui, mas o molde tá muito bom. Óbvio que vai vir uma aí que tá péssima, né? Mas no geral tá muito bom. Tá uma cópia muito boa da Bandai. Até essa daqui, ó, com ele pasmo, né? Essa aqui que eu falei que estaria ridícula. Olha, não, essa aqui tá ridícula. O molde tá perfeito, mas o desenho aqui, a pintura da boca que eles deram mole, tá? Ficou ruim. Aí a face neutra com o cabelo, a head sculpt completa, olha como é que tá bom. Cara, comparando com o da Bandai, isso aqui tá nível altíssimo. Muito bem, não passa vergonha nenhuma. O cabelo não passa vergonha, não tá com molde ruim, que de vez em quando a MST faz uns cabelos meio ruim, com encaixe ruim. Esse encaixe aqui tá muito bom, por falar nisso. Tá com encaixe muito bom. Tô impressionado, tá? Com a head sculpt dessa figure, que pra mim, head sculpt é muito importante em uma figure. E o corpo EX Metal? Bom, aqui já tá molenga. O corpo não tá bom. E tô com uma... até ajeitando aqui, posicionando, para poder mostrar para vocês, o braço soltou umas 3 vezes. Isso aqui tá frouxo demais. Tá saindo demais. É uma reclamação geral isso daqui que eu fiquei sabendo. Se ficar saindo direto, eu vou botar um papelzinho aqui, né, na junta aqui. Mas, enfim, tá péssimo. Olha lá. Se eu for botar para cima para poder articular, já sai. Uma grande porcaria, tá? Como é uma reclamação geral, eu não entendi, porque normalmente corpo de EX Metal da MST não tem esse tipo de problema. E por que aqui no Bian veio? Sei lá.
E aí o bíceps está muito boa a articulação, tá rígido até demais. Eu vou te falar que tá me dando até medo, porque eu não tô confiando na qualidade desse corpo do Bian, não. O tronco tá tudo muito duro, muito rígido. Olha lá, só saiu de novo essa porcaria. A perna, ela tá molenga pra cá, e mais pra frente tá muito rígido. Tá tão rígido que eu não me atrevo a colocar pra frente. Eu não me atrevo, ainda mais porque eu só trouxe uma cópia dessa daqui só, que é pra mim mesmo, e se quebrar não consigo fazer o review. Então tá rígido demais. Sei lá, não tô confiando não. Mas tá indo, devagarzinho tá indo. Eu que não me arrisco fazer mais força pra ir totalmente pra frente. Então, deixa esse teste pra lá. Vou ficar devendo pra vocês, mas eu acho que vocês me entendem, né? A qualidade desse corpo aqui, galera, tá péssimo. Baixíssima qualidade. Muito inferior do que a MST já costuma nos entregar. Enfim, tem corpos da MST que são muito bons. E X-Metal mesmo. Então, beleza. Dito isso, cara, realmente estou impressionado com a head dele. Tá bonita, tá charmosa. Óbvio que no da Bandai é mais bonito, né, galera? Mas tá bonito. Ah, furinho no ombro aqui. Joelho. Às vezes eu até esqueço de comentar, cara, porque já é DNA da MST, sabe? E aí às vezes até esqueço de comentar. Mas tem esses defeitos aqui também que... Enfim. Vamos para a montagem, vou fazer a montagem acelerada aqui. Tomara que não me estresse. Vai ter um detalhe no elmo que eu vou mostrar para vocês aí. Mas enfim. Vamos para a montagem aqui agora. Vamos lá. E tá aí, galera. Olha, deu para perceber que o problema central dessa figura aqui é o corpo. Tá com uma qualidade péssima. Porque a montagem foi muito boa. Mesmo o braço saindo algumas vezes, como o restante da montagem foi muito boa, acabou não me estressando muito. Tem que ter cuidado só, encaixe, prestar atenção no encaixe aqui da capa. E aí tudo vai montando perfeitamente. Só aí, o braço, se eu mexer aqui, ele vai sair, galera. Então vai ficar com o braço aqui todo troncho, infelizmente. Resultado simples, troca de corpo. Para quem estava precisando desse Bian aqui e não acha lugar nenhum, não achava nem da J Models, agora tem, mas a solução vai ter que trocar o corpo. Péssima qualidade, péssima. E aí vamos botar o elmo. O elmo também tem um problema. Eu acho que não chega a ser estressante, mas é um problema gravíssimo. Para você colocar o elmo, você vai ter que colocar essa pecinha aqui. Só que, não sei porquê, a MST colocou esses dois pinos grandões aqui que não deixa a pecinha encaixar lá. Olha que loucura. Ou seja, exige manutenção para você colocar o elmo dele. Caso você não faça essa manutenção, não tem como encaixar. E aí a gente vai ter que tirar esses pinos grandões aqui, ó. Beleza? Vamos lá. Aí, ó. Tirar mesmo, galera. Loucura. Qualidade zero de montagem. Quando se fala aqui do elmo. Vai perder ponto de montagem por conta do elmo. Porque a montagem em si foi excelente, né? Óbvio, você fazendo isso aqui resolve, mas tem gente que nem conhece aqui o canal, né? Aí vai montar a figura e não consegue porque, sabe, não viu essa solução. Olha aí, ó. E aí sim você consegue concluir a montagem. Vamos lá.
Esse braço vai soltar, certeza. Aí foi. Deixa eu ver se é assim mesmo. Se eu cortei o suficiente. Melhor tirar a cabeça aqui do boneco? Mais fácil. Coloco o cabelo aqui, ó, no rosto dele. Aí sim. E agora sim, coloco aqui. E aí vem com a parte da frente do elmo. E coloca aqui de baixo, ó, de trás. Faz encaixe assim. E aí fica essa rebarba aqui ainda, ó, feia. Tu é doido. Encaixa a parte frontal aqui. Aí. Show. E vamos lá, galera. Pro resultado final desse Bian de cavalo marinho. E voa lá, galera. Ó. Péssima qualidade de corpo, hein? Mas tu é doido, bicho. Que cor linda, cara, que ficou, mano. Caraca. O que me faz querer, com certeza, trocar o corpo dele e resolver todos os problemas que existem nessa figura. O do elmo já foi resolvido. O restante é só esse corpo podre, que não dá nem para posear direito. Não dá para posear o braço direito. Eu vou ter que limitar demais o take de pose. Mas a armadura linda, montagem excelente, cloth bonito, head sculpt bonita, não passa vergonha. E tá aí, galera. Gostei do resultado. Para deixar lá na estante com os demais, já que é impossível comprar Bandai. Aí, ótima saída aí para vocês. Vale a pena? Já não sei, tá caro demais. Mas na ausência de um original, que é mais caro ainda, vamos lá. Enfim, vou pro take de pose e aí depois vou para as considerações finais dessa figura. Então, vamos lá. E tá aí, galera. E olha, aviso super importante, prestem atenção. Não é para usar esse pino aqui que eu usei na hora da montagem e no take de pose eu percebi que tinha algo muito errado. Por exemplo, na primeira pose que eu fiz, ficou um gap imenso ali atrás, tá? Porque esse pino aqui é o EX Metal, um pino diferente que não é para ser usado para o Bian por conta do encaixe do elmo dele. Então por isso que veio o amarelo. Porém o amarelo ele não é EX Metal, o que significa que o encaixe dele no pescoço é mais fino. Ou seja, para preencher, para você colocar ele, você tem que colocar uns papelzinhos aqui dentro do pescoço. Vou mostrar para vocês. Um papelzinho aqui para poder usar o pino amarelo. Ou seja, cara, isso aqui tá uma gambiarra do caramba. Esse Cloth Myth aqui, ele não foi feito para usar o EX Metal, de forma alguma. A MST fez um trabalho de reciclagem aqui inacreditável. Era mais fácil ter colocado o corpo normal, já que ia fazer de péssima qualidade, porque eu amo EX Metal, né? Mas quando é feito de mau jeito, ele é pior do que um Cloth sem estar com EX Metal. Então usem o pino amarelo, ele até melhora o encaixe da face, e aí não fica cabeçudo, porque tem aquele negocinho né, que dá um gapzinho quando coloca o pescoço, quando coloca o cabelo, aí fica um gap, aí fica mais pescoçudo, ou seja, a melhor opção é colocar esse pino aí com o papel, caso você não queira trocar o corpo. Mas o ideal mesmo é trocar o corpo. Resumindo isso aqui, o cloth é lindo, mas o corpo não presta.
né? E vamos por partes aqui. Peças de metal de plástico. Plástico é o elmo, o abdômen e os protetores de punho. E as asinhas aqui atrás. O resto é tudo de metal. A montagem veio muito boa, com exceção do reajuste do elmo. Tem que tirar aquele negócio para a montagem ficar 100%. A pintura veio ok, acabou fazendo alguns descasques ali no elmo, de tanto que eu mexi nele por conta daquele pino, então acabou criando detalhes, coisa que é normal em peças de plástico. Ele até que veio detalhezinho aqui no olho, não sei se dá para você, ó, tá vendo descascado ali o azul? O outro não, o outro tá inteirinho. Mas aqui esse olhinho aqui do lado direito dele veio com detalhe. Enfim, a pintura não veio 100%. A aparência tá ótima, é uma cópia muito boa da MST. Galera, resumidamente, esse aqui é um cloth que seria maravilhoso, um dos melhores da MST, se não fosse esse corpo podre, péssimo, que eu vou ter que trocar. Realmente tornou a figura, tipo, quase descartável, de tão ruim que esse corpo é. Para mim, que faço conteúdo com isso aqui, eu sou obrigado a trocar. Porque qualquer conteúdo que eu queira fazer com ele, né, fazer um Reels mais tarde, um Shorts, não vai ter como mexer porque vai estressar. O braço fica saindo toda hora. Agora, se eu colocar um corpo IX normal ou um corpo IX metal melhor, e aí sim, vai ficar top, o Cloth Myth vai ficar excelente. Se você não for nunca mais mexer nele, colocar ele exposto numa pose neutra, assim, aí talvez você não precise trocar. Eu até faço uma pose mais elaborada, né, mas depois não mexe mais nele. Então, galera, eu vou dar uma nota 6 para esse cloth aqui. Eu vou tirar ponto da montagem, porque, né, veio errado, não adianta. Tirar 2 pontos desse corpo, que não presta de jeito nenhum, e um pontinho do acabamento geral, né, que é as rebarbas em excesso ali no elmo, a capa de plástico não ser muito refinada, além da ausência da capa de tecido, enfim, nota 6 é uma nota ideal. Agora, ele não vale a pena você comprar esse item aqui pelo preço que a MST está cobrando. Não sei se é porque ela fez um restock bem pequeno, né? Aí quis ganhar no valor, porque não dá para ganhar na quantidade, e esse item está até se esgotando de novo. Enfim, tá caro. É um item do padrão da MST, tá caro. Mas você não encontra o BIA de jeito nenhum. Nem da J Models, que é o IX normal, o lançamento anterior da MST, e também você não encontra da Bandai. Vale a pena comprar esse porque eu quero muito, eu preciso completar o set. Vale a pena e você comprar um corpo novo. Esse Cloth Myth vai ficar uma obra-prima, mas é preciso gastar bastante para isso. Comprar um item desse aqui que já está caro e ainda comprar um corpo IX extra, que não é tão caro. Acho que um corpo IX azul aí, na casa de R$90 você acha. De beleza, não tem nem como questionar. Ele está lindo demais. Mas é um cloth problemático por conta do corpo. E aí você vê o review aí, vê se vale a pena para você. Tô aqui para mostrar o item, e aí quem decide se vale a pena é você. Se tivesse um corpo IX, entraria no top dos melhores MST já feito. Mas, enfim, vocês entenderam aí. De qualquer forma, se você quiser, já que você precisa completar o set e quiser essa peça aqui, estou deixando o link na descrição e nos comentários. E aí você chama o vendedor lá no chat, que ele já está acostumado a trabalhar com o Brasil. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever, porque logo mais está vindo o Cloth Myth Awards aí, 2024, onde a gente vai eleger a melhor figure do ano. Sempre tem conteúdo aí para você estar almoçando ou jantando, então se inscreve para você não estar perdendo nenhum. Deixa o like, comenta, vejo vocês no próximo vídeo e valeu!